Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, sobre como um jovem conseguiu perder a liberdade. Ficaram curiosos? É? Então, vem comigo. Marcos não tinha grandes motivos para ter problemas. Sua família tinha um bom suporte financeiro, seus pais eram cultos e amorosos. Marcos era sociável e possuía vários amigos. Nunca fora abandonado, agredido ou sofrer alguma doença grave. Portanto, tinha tudo para ser um jovem feliz e saudável. Mas ninguém poderia imaginar que ele desceria ao último grau de miséria e de sofrimento humano. Seus pais e irmãos gostavam de festas, mas ele não gostava de sair com eles. Raramente fazia programas com eles. Queria ser independente, sabe? Não suportava que ninguém lhe apontasse um erro ou lhe desse um conselho. Queria liberdade total. Dizia frequentemente que sabia se cuidar. Vamos, filho, vamos. Você vai ficar aqui sozinho? Eu sei me cuidar. Aos 13 anos, brigou com a irmã porque ela namorava um rapaz que usava maconha. O atrito foi feio. Disse a ela: "Não quero que você namore um drogado." Quem observava a rigidez e a agressividade de Marcos poderia apostar que ele nunca usaria drogas. Entretanto, Marcos não era muito seguro. Seus amigos exerciam uma influência muito grande sobre ele. Além disso, não tinha metas na vida. Não se preocupava com seu futuro. Não sonhava em ser médico, ou um advogado, engenheiro, ator, ou um cientista, empresário. Não pensava em ser um trabalhador que construísse com dignidade a sua vida, como a maioria dos jovens. Vivia sem projeto de vida. Vivia porque estava vivo. E você? Deixa que seus amigos façam pressão sobre suas decisões? Já pensou no futuro? Já parou para pensar no seu projeto de vida? Ou, como Marcos, não consegue governar os seus próprios pensamentos, suas próprias ideias e se deixa levar pelo que os outros querem que faça? Certa vez, em uma dessas festas, alguns amigos lhe ofereceram maconha. Ele rejeitou, mas o teste está sempre na segunda ou na terceira vez. Em outra oportunidade, os amigos insistiram novamente. E quando ele se recusou outra vez, o gozaram, dizendo: Veja, o cara é tão filhinho da mamãe. Envergonhado e já alcoolizado pelas cervejas que tinha tomado, ele cedeu. Afinal de contas, queria ser aceito pelo grupo. E é aí que mora o perigo. Resolveu então dar uma tragada, mas disse para si mesmo: não, será só dessa vez. Porém, como frequentemente acontece, a primeira vez abriu portas para uma segunda, para uma terceira, e após 2 meses, fumar maconha passou a ser normal. Mas dizia para todo mundo: não, eu só fumo de vez em quando. Começou a fumar aquilo que aparentemente detestava. Todos os conselhos dos seus pais, dos seus professores caíram por terra diante da influência dos amigos. Não havia traficante na parada, mas sim o medo de sentir-se rejeitado, como todo usuário de droga. Nunca pensou que ficaria dependente. Queria só curtir o momento. E é sempre assim. O filme não muda. Tudo começa lentamente. É como nadar em alto mar a partir das ondas da praia. Cada vez mais as ondas levam o banhista suavemente mais longe. De repente, descobre-se que se está muito distante da praia. Então veio o sufoco. Marcos começou a usar um baseado, o cigarro de maconha, todos os finais de semana. Depois de 6 meses, começou a usá-lo no meio da semana. E quando um amigo questionava para justificar a sua atitude, ele dava a velha desculpinha: o cigarro, que é liberado, causa mais prejuízo do que a maconha. Marcos cometeu um grave erro. Tentou justificar o uso de uma droga por outra. O cigarro é socialmente aceito e comercialmente livre, mas é uma droga. A medicina acompanhou a vida de médicos fumantes na Inglaterra por décadas. Através dessa e de inúmeras outras pesquisas produzidas por milhares de cientistas, sabemos que o cigarro é uma das piores drogas que o homem já conheceu. Sabe-se que ele causa diversos tipos de câncer na boca, na garganta, nos pulmões, e milhares de pessoas morrem diariamente por usarem o cigarro. E enquanto você está ouvindo essas informações, por exemplo, várias pessoas no mundo estão morrendo por causa do cigarro. Além do câncer, o cigarro provoca inúmeros outros problemas de saúde. Ele provoca doenças respiratórias graves,
como efizema pulmonar. Quem tem efizema vive literalmente sufocado. Pede pelo ar, mas ele não entra em sua corrente sanguínea. Por quê? Por causa da destruição das células pulmonares. E a maconha? Sabemos que ela prejudica seriamente a saúde, mas como foi estudada bem menos do que o cigarro, muitos dos seus efeitos permanecem desconhecidos. De qualquer forma, já sabemos que alguns efeitos da maconha são muito prejudiciais. Ela abaixa a sua imunidade, que é a defesa do organismo, facilitando as infecções. Ela se aloja no cérebro e diminui a concentração e o registro da memória. E, principalmente, controla e aprisiona a motivação das pessoas. Mas o que significa isso? Bom, vejamos. Existe um nome esquisito chamado tetrahidrocannabinol. Esse nome representa a substância ativa da maconha que atua no cérebro. Devido ao forte poder tranquilizante dessa substância, a maioria das pessoas que usam maconha vai ao longo dos anos perdendo a vontade de estudar, de trabalhar e de correr atrás dos seus sonhos e dos seus projetos de vida. Infelizmente, por desconhecimento, raramente alguém comenta que o maior prejuízo da maconha é a destruição do ânimo, da garra, da capacidade de lutar de uma pessoa. Marcos começou a fumar maconha todos os dias, perdeu o ânimo para fazer aquilo que mais amava, dormia até tarde e faltava muito às aulas. Jamais pensou em usar cocaína, mas um dia lhe ofereceram um papelote e ele recusou. Cocaína? Nem pensar! Num outro ambiente, alguns colegas novamente insistiram. Pessoal, de novo os bons e velhos amigos fazendo pressão. Como já tinha fumado maconha e bebido algumas doses de uísque naquela noite, resolveu experimentar. Usou a primeira, a segunda, a terceira vez e em 2 anos entrou de cabeça. Sua vida social tornou-se péssima, não estudava, dormia até tarde, não lia um livro, não fazia uma nova amizade. Brigava todos os dias com seus pais e eles choravam, frequentemente, mas as lágrimas deles não o comoviam. Queriam que ele se tratasse, mas como muitos usuários de cocaína, achava que não era dependente, que conseguia parar quando bem entendesse. A cocaína, diferentemente da heroína, não causa dependência física, mas apenas psicológica. Um jovem dependente de heroína é humilde, pois em 1 semana sente os efeitos da dependência do organismo. Dores musculares intensas, vômitos, febre, convulsões. Por isso, ele procura ajuda facilmente. Já os usuários de cocaína sentem sintomas de dependência psíquica, como angústia, ansiedade, irritação, depressão, mas raramente reconhece que esses são sinais da dependência. Então, ele procura uma nova dose para se aliviar. Frequentemente, só depois de alguns anos, quando ele está acabado, ele procura ajuda. Desse modo, vai se tornando um prisioneiro num único lugar que deveria ser sempre livre, dentro de si mesmo. Nos primeiros 2 anos de uso de cocaína, Marcos se gabava de ser o mais controlado do grupo. Chegava a dar uma bronca nos amigos que usavam demais. Tinha medo de que morressem por uma overdose. Overdose é uma superdose da droga. No caso da cocaína, ela pode parar a respiração. É uma loucura. O usuário sente falta de ar, fica roxo, desmaia, enrola a língua, vira os olhos. Às vezes pode até ter a parede do seu coração rompida. Marcos já tinha perdido muitos amigos por causa da overdose. Tinha muito medo de que isso acontecesse com ele. E aconteceu. Certa noite, bem deprimido, esqueceu-se da sua preocupação e usou uma dose exagerada da droga. O coração parecia que ia saltar pela boca. Estava ofegante e de repente desmaiou. Os colegas começaram a gritar. Precisou ser levado às pressas ao pronto-socorro. A chama da vida quase se apagou. Ele escapou por um triz. O jovem gastou seu dinheiro e seu futuro com as drogas. O dinheiro que torrou daria para comprar um carro novo e um apartamento. Seus pais resolveram um dia cortar-lhe completamente a mesada. Mas não adiantou. Passou a roubar. Roubava as coisas da sua própria casa para enriquecer o traficante. No 3º ano de uso de cocaína, um amigo a usou nas veias, na sua frente. Então, como estava ansioso, fez a primeira aplicação. Sentiu que a cena era horrível. O sangue, a droga, a seringa produziram uma imagem macabra. Disse que nunca mais faria isso.
Mas, como as drogas e a mentira são duas amigas inseparáveis, traiu novamente o que dissera e se picou outra vez. Em 2 meses, passou a se aplicar todos os dias. No 5º ano de uso de cocaína, passou a se aplicar 20 vezes por dia. As veias dos braços endureceram. Então, sem nenhum respeito pelo seu corpo, começou a se picar nas veias dos pés, das mãos, do pescoço. Marcos não vivia, vegetava. Sua vida perdera o encanto, tornou-se um céu sem cor. Por usar diariamente uma dose grande de cocaína, começou a fazer pequenos tráficos para poder consumir. Passava 5 gramas de cocaína para os colegas e ganhava 1 grama do traficante. Um dia, como era de se esperar, foi pego pela polícia com mais de 20 gramas. Foi preso, gritava na prisão, mas ninguém o ouvia. Por fora, as barras de ferro o prendiam, mas por dentro era pior. As algemas da dependência o esmagavam. Que prisão é pior? A de fora ou a de dentro? A prisão ficou pequena para um jovem que se sentiu o mais infeliz dos homens. No julgamento, o juiz, compreendendo que ele era um dependente, ficou comovido e deu-lhe mais uma chance para ele se tratar. Marcos agradeceu, caiu em si e disse no tribunal: doutor, eu não vou decepcioná-lo. Não queria voltar para aquele lugar frio e úmido e solitário da prisão. Esse definitivamente não era o seu lugar. Ao ver os seus pais no tribunal, correu para os seus braços e os beijou prolongadamente. Parecia uma criança. A escola da vida apertou-lhe a alma e por isso ele lhes disse: desculpem se fiz perder tantas noites de sono. Perdoe-me porque não me importei com seus sentimentos. Refleti muito na prisão. Sei que joguei minha vida no lixo. Não consegui falar mais nada. As lágrimas falaram por ele. Comovida, sua mãe lhe disse: todo mundo erra, meu filho. Todo mundo erra. A luta foi grande, o tratamento foi complicado e precisou da ajuda dos pais, dos amigos, de profissionais e do autor da vida. Marcos recaiu algumas vezes, mas aprendeu algo fundamental para quem quer ser livre: ser honesto. Toda vez que recaía, era honesto com seus pais, com seu psiquiatra e aprendeu a tirar a mentira dos becos da sua existência. A cada recaída ele ficava frustrado, mas era estimulado a continuar lutando. Seu maior desafio para encontrar a liberdade não era parar de usar drogas, mas terminar o romance que tinha com elas dentro de si, na sua memória, no seu inconsciente. Assim, pouco a pouco, foi destruindo as favelas da sua memória e plantando jardins nos solos da sua emoção. A luta de um ex-usuário de drogas é diária. Todos os dias é uma briga consigo mesmo para não recair. O jovem Marcos foi deixando de ser vítima para ser o líder da sua história. E hoje ele dá palestras sobre drogas para muitos jovens nas escolas. E ele gosta de deixar um recado: os dependentes de droga não são felizes e por nada nesse mundo vendam a sua própria liberdade. Nunca deixem que uma substância controle a sua vida. Ei, pessoal! Hoje nós vimos como podemos perder o controle dos nossos pensamentos sobre nós mesmos e nos tornarmos escravos das nossas vontades. E você? Também percebeu como podemos cair diante da pressão dos nossos amigos? Vamos pensar sobre isso. Tchau, até a próxima!